Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E hoje vamos fazer vamos fazer mais um vídeo aqui, sempre falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, de sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para vocês. Meu nome é Raimundo Araújo e também sou conhecido como Professor Raimundo. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 20 do quarto livro de Reis. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para vocês. Em tudo nós aprendemos e somente os tolos já sabem de tudo. Mas antes de começar aqui a nossa leitura, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal, para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa estar sempre levando a palavra de motivação, de riqueza, de paz espiritual e sabedoria para a vida das pessoas. Então não deixe de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, não importa. Se inscreva no nosso canal para nos ajudar a levar a palavra de Deus para a vida das pessoas. Então vamos começar a nossa leitura de hoje e para isso vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia no quarto livro de Reis. Quarto livro de Reis no capítulo 20. E se você quiser obter mais conhecimento e mais sabedoria para deixar a sua vida mais leve e o seu caminho mais suave, então eu recomendo que você assista aí a nossa playlist chamada Quatro Reis. Lá você vai encontrar todos os vídeos dos capítulos anteriores, você vai poder degustar esse trabalho e aprender a deixar a sua vida, trazer sabedoria, adquirir sabedoria para que sua vida fique mais leve e o seu caminho fique mais suave. Então vamos para o capítulo 20, no versículo 1 diz assim: Naqueles dias Ezequias ficou enfermo de morte, e o profeta Isaías, o filho de Amós, veio até ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então Deus, por intermédio do profeta Isaías, ele fala para o rei Ezequias, o rei Ezequias, que foi ali um rei muito importante em Judá, porque ele reinou por 52 anos, Porque ele reinou por quanto tempo? Por tanto tempo, porque ele seguiu os mandamentos, ele adorava a Deus, seguiu os mandamentos, os estatutos e as ordenanças de Deus. Então ele procurava andar em retidão, andar sobre os olhos de Deus. Então ele, por seguir os mandamentos de Deus, por não ser um pecador, então tudo aquilo que ele fazia, ele prosperava, em tudo que ele tocava funcionava, tudo que ele fazia, ele prosperava. Por quê? Porque é exatamente assim, e esse é o grande código aqui desse livro, que fala exatamente disso, Quando você faz as coisas certas, tudo na sua vida dá certo, mas quando você faz as coisas erradas, tudo na sua vida vai dar errado. Então aquela pessoa que vive no erro, vive no pecado, se afasta de Deus, então ela pode até ter prosperidade em um fator ou no outro, mas sempre as coisas não vão andar bem para ela, alguma coisa vai estar errada. Sendo que quando você faz as coisas certas, quando você é temente a Deus, quando você anda em retidão, você é obediente aos mandamentos e às ordenanças de Deus, tudo que você faz funciona, perfeito? Versículo 2: Então ele virou a sua face para a parede. Então ali foi dito, o profeta Isaías disse ali para Ezequias que certamente ele tinha que arrumar a casa dele, porque certamente ele iria morrer. Então ele virou a sua face para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Eu te suplico, ó Senhor, lembra-te agora de como eu tenho caminhado diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e tenho feito aquilo que é bom à tua vista. E Ezequias chorou, e Ezequias, o rei de Judá, ele chorou amargamente. E sucedeu que antes de Isaías ter saído para o meio do pátio, que a palavra do Senhor veio a ele dizendo. Então antes que Isaías pudesse ir embora, ele ainda estava no pátio ali, da casa do rei Ezequias. Então a palavra de Deus veio até ele dizendo:
Volve-te novamente, ou seja, retorna novamente e conta a Ezequias, o capitão do meu povo. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, o teu pai. Ouvi a tua oração e tenho visto as tuas lágrimas. Eis que te curarei no terceiro dia, tu subirás para a casa do Senhor. Então, Ezequias, como ele era um homem muito correto, né, e ele depois de Davi foi o rei que melhor governou, o rei que mais andou em retidão e mais foi correto com Deus. Então Deus resolveu dar uma segunda chance para ele, pois ele estava com uma enfermidade de morte, né? Mas Deus resolveu dar uma segunda chance para ele devido à retidão e à correção dele ter sido um rei que andou de acordo com os mandamentos e os estatutos de Deus. E tanto é que ele reinou por 52 anos, né? Ou seja, enquanto todos os outros reis sempre faziam o que era ruim aos olhos de Deus, ele sempre fazia o que era ruim aos olhos de Deus, e por isso eles eram castigados, eles morriam cedo demais, entendeu? Já Ezequias não, ele sempre fez o que era bom aos olhos de Deus, perfeito? E eu acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrarei a ti e a esta cidade da mão do rei da Síria. E eu defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e por causa do meu servo Davi. E Isaías disse, toma uma pasta de figos, e eles a tomaram e a colocaram sobre a inflamação, e ele se recuperou. Então todas essas palavras são ditas por Isaías ao rei Ezequias, né? São as palavras de Deus ditas por intermédio do profeta Isaías. E Ezequias disse a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará? E de que eu subirei à casa do Senhor ao terceiro dia. E Isaías disse, este sinal tu terás do Senhor, de que o Senhor fará a coisa que falou. A sombra avançará 10 graus, ou retrocederá 10 graus. E Ezequias respondeu, é pouca coisa que a sombra desça 10 graus, não, mas que a sombra retorne 10 graus. E Isaías, o profeta, clamou ao Senhor, e ele trouxe a sombra 10 graus para trás, pelos quais ela havia descido no mostrador de Acás. Naquele tempo, Baladã, o filho de Baladã, rei de Babilônia, enviou cartas e um presente para Ezequias, porque ele havia ouvido que Ezequias tinha estado enfermo. Então, Baladã, né, que era o rei da Babilônia, então ele enviou cartas ali através de mensageiros, né, para o rei Ezequias, né, porque ele ficou sabendo que o rei Ezequias tinha ficado enfermo à beira da morte, então ele enviou cartas ali para o rei Ezequias. E Ezequias atentou a eles e mostrou-lhes toda a casa das suas coisas preciosas, a prata e o ouro, e as especiarias e os unguentos preciosos, e toda a casa das armas, e tudo o que foi achado nos seus tesouros, foram mostrados ali para aqueles mensageiros do rei da Babilônia. Não houve nada na casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não tenha lhe mostrado. Então isso depois vai aguçar a cobiça ali do rei da Babilônia, né? E ele vai querer tomar todos esses tesouros para ele, né? Então veio Isaías, o profeta, até o rei Ezequias. Ele disse, o que disseram estes homens? E de onde vieram eles a ti? Ezequias disse, eles vieram de uma terra longínqua, de uma terra distante, né? A saber, de Babilônia. E ele disse, o que eles viram na tua casa? E Ezequias respondeu, todas as coisas que estão na minha casa eles viram. Não há nada entre os meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então foi um erro ali do rei Ezequias ter mostrado todos os seus tesouros, todas as suas riquezas, todas as suas posses, né? Isso vai fazer com que o rei da Babilônia aguce ali o seu desejo de tomar tudo para ele, né?
E Isaías disse a Ezequias: ouve a palavra do Senhor, eis que vem dias em que tudo o que estiver na tua casa e aquilo que os teus pais tiveram acumulado até este dia será carregado para a Babilônia. Nada será deixado, diz o Senhor. E dos teus filhos que sairão de ti, aos quais tu gerarás, eles levarão e eles serão eunucos no palácio do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que falaste. E ele disse: se a paz e a verdade estiverem nos meus dias, não é boa? E o restante dos atos de Ezequias e todo o seu poder, e como ele abriu um tanque e um canal e trouxe água para dentro da cidade, não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Judá? E Ezequias dormiu com os seus pais, e Manassés, o seu filho, reinou no seu lugar. Então este foi o último versículo aí da nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 20 do quarto livro de Reis. Mais uma leitura de muita sabedoria para você. Meu muito obrigado para você que nos acompanhou por 1 minuto, mas se você ficou até o final, que Deus abençoe sua vida, te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria, vida plena, todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se. Valeu, uma ótima noite para todos e até amanhã, se Deus assim nos permitir.